Olá, alunos, tudo bem? Vamos conversar agora sobre arcos simétricos. Você já sabe o que é uma circunferência trigonométrica. Veja ela aqui ao lado, né? Quando a gente trabalha o assunto de arcos simétricos, vale ressaltar que existem duas maneiras de encontrar os arcos simétricos. Existe a utilização do eixo de simetria horizontal e a utilização do eixo de simetria vertical. O eixo de simetria que vamos utilizar nesse momento é o eixo de simetria horizontal. E esta simetria será chamada de simetria dos arcos suplementares. A simetria que utiliza o eixo vertical é chamada de simetria dos arcos complementares, mas será abordado em outro momento. Mas para a gente iniciar essa conversa de como obter os arcos simétricos, vamos relembrar alguns arcos fundamentais do primeiro quadrante. São eles: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Os três arcos fundamentais do primeiro quadrante. Vamos supor que a partir de zero eu me desloco na circunferência trigonométrica e marco um arco, por exemplo, de 30 graus. Tá? A pergunta é, quais são os arcos simétricos do 30 graus? Bom, em cada quadrante fora do primeiro, o qual eu já tenho 30 graus, eu encontro um arco simétrico do 30 graus. Como que eu vou fazer isto? Como eu comentei, nós vamos utilizar como padrão, como referência, o eixo de simetria horizontal. Tá? Então, é como se eu fizesse uma projeção da sombra do 30 graus neste eixo. Quando eu faço isso, facilmente eu percebo que existe um outro arco que está em outro quadrante que possui a mesma sombra. Este outro arco que está em outro quadrante possui a mesma projeção da sombra, é chamado de arco simétrico. Bom, neste caso, a gente encontrou facilmente o arco simétrico de um ângulo do primeiro quadrante lá no quarto quadrante. Mas como que eu faço para encontrar esse ângulo no segundo e no terceiro quadrante? Para isso, existe uma regrinha bem prática para a gente entender a obtenção desses arcos simétricos. É a famosa regrinha do falta, passa, falta. Tá? Como assim, professor, falta, passa, falta? Quando você tem um arco do primeiro quadrante e você precisa encontrar o simétrico dele no segundo quadrante, você vai verificar o que falta para chegar em 180 graus. Se eu estou procurando no terceiro quadrante, eu vou verificar o que passou de 180 graus. E quando eu preciso trabalhar com o quarto quadrante, eu verifico o que falta para 360 graus. Bom, para ficar mais claro isso, vamos ver alguns exemplos aqui. Imagine que eu tenho um arco de 50 graus e eu preciso encontrar os simétricos dos 50 graus no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu vou ter que encontrar um simétrico no quarto quadrante, vou ter que encontrar um simétrico dele no segundo quadrante e um simétrico dele no terceiro quadrante. Como que eu vou trabalhar com aquela ideia do falta, passa, falta? Eu uso como parâmetro para o segundo e para o terceiro quadrante o 180 graus. E para o quarto quadrante, eu uso o 360 graus. Ou seja, quando eu estou no segundo quadrante, eu preciso verificar que eu estou trabalhando um arco de 50 graus. Este mesmo arco de 50 graus que eu tenho aqui é o mesmo arco que aparece aqui no cantinho. Ou seja, significa que falta 50 graus para chegar em 180. Ou seja, se falta 50 graus para chegar em 180, é porque eu estou parado no arco de 130 graus. Em contrapartida, no terceiro quadrante, eu uso a ideia do passa de 180 graus. Ou seja, este mesmo arco de 50 graus que eu tenho aqui é o mesmo arco de 50 graus que vai aparecer agora no terceiro quadrante. Só que é um 50 graus que passa de 180. Então, se passa 50 graus de 180, eu estou me referindo a um arco de 230 graus. E, para finalizar, o arco simétrico do quarto quadrante será
falta 50 graus para 360. Se falta 50 graus para 360, estou me referindo a um arco de 310 graus. Então, os arcos simétricos dos 50 graus são, no segundo quadrante, 130, no terceiro quadrante, 230, no quarto quadrante, 310. E assim a gente pode ter demais exemplos. Por exemplo, ele pode fazer o contrário. Ele não te dá o arco do primeiro quadrante, ele já te dá o arco no segundo. Pô, professor, e como que eu faço para descobrir, né, o valor desse arco? Mesma ideia. Eu estou no 160. Falta quanto para 180 graus? Falta 20 graus. Esse processo de encontrar o arco do primeiro quadrante é chamado de redução ao primeiro quadrante. E agora eu procedo com a brincadeirinha do falta passa falta. Veja só, ó, vamos encontrar o arco do terceiro quadrante. Passou 20 de 180, então estou em 200 graus. Ó, falta 20 para 360, então estou num arco de 340 graus. Legal? Então, os simétricos do 160 são 20, 200 e 340. E, para finalizar, veja só, né, este terceiro exemplo, quando eu tenho um arco, por exemplo, do terceiro quadrante. Né? O terceiro quadrante é o quadrante do falta passa. Né? Passou quanto de 180? Né? Passou 50 graus. Se passou 50 graus, eu acabei de encontrar quem? O meu arco simétrico do primeiro quadrante, ou seja, fiz uma redução ao primeiro quadrante. Agora, é só você encontrar os simétricos nos demais quadrantes. Então, falta 50 graus para 180. Se falta 50 graus para 180, é porque eu estou parado num ângulo de 130 graus. Passa 50 graus, cheguei no 230. Agora, falta 50 graus para fechar 360, estou falando de um arco de 310 graus. Beleza, o que você precisava saber sobre arcos simétricos era isto. Valeu, obrigado.